Amém. Glória a Deus. Continua com os olhos fechados. Vamos continuar buscando a presença de Deus. Aleluia. Senhor amado, nós precisamos e carecemos da Tua presença. Sem Ti, ó Pai, nós não podemos absolutamente fazer nada. Mas contigo nós somos mais do que vencedores. Agora, Pai amado, realmente, ó Deus, abre os ouvidos espirituais. E se porventura, ó Deus amado, há algum atrapalho, algum impedimento, que a partir de agora o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, que o Senhor abra os ouvidos espirituais do Teu povo para ouvir a Tua voz. Que nesse momento, ó Pai amado, se cale em o nome de Jesus todo e qualquer atrapalho, e que nós possamos estar concentrados, focados no Senhor. Acalma, ó Pai amado, a nossa alma, retira toda a perturbação, toda a inquietação, retira agora, ó Pai amado, em nome de Jesus, que nós possamos verdadeiramente nos focar em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor no livro de Josué. Josué capítulo 1, uma palavra muito conhecida. Josué capítulo 1. Nós vamos ler aqui esses 9 versículos. Assim diz a palavra de Deus. Josué 1 até o versículo 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, esse falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a teus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medos, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Amém? Amém. Pode sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós falamos no domingo passado sobre a questão do medo, que o medo é um sentimento que todos nós temos. Alguns mais, outros menos, mas todos nós temos. E coragem não é a ausência de medo, coragem é agir apesar do medo. Ou seja, coragem é tu fazer um plano e com prudência tu fazer algo. Falamos que o medo ele paralisa. O medo ele tem uma emoção, um sentimento paralisador, limitante. Então muitas pessoas não fazem coisas por causa do medo. Então o medo impede a pessoa de agir. Esse é o primeiro efeito do medo. O medo também ele se comporta, ele se
mostra como um medo opressor, ou seja, é um medo que mesmo tu indo, te boicota, te sabota e faz com que você não termine ou não faça com excelência aquilo que deveria fazer. Então muitas vezes as pessoas se inscrevem em um concurso e pelo medo limitante acabam não indo, porque elas ficam paralisadas com terror, com temor, ou elas vão no concurso, mas lá dá o branco, porque é o medo sabotador. E nós falamos que há uma forma de enfrentar o medo, e nós falamos que a forma é a presença de Deus, pois a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, 1 João 4,18. Então, a presença de Deus lança fora o medo. Então, nós conseguimos enfrentar o medo dentro da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus de dia e de noite e através da oração. Ou seja, a oração, a conexão com Deus faz com que o medo ele vá embora, faz com que venha a coragem, a ousadia necessária para enfrentar o medo e vencer. Quem não tem medo? Todos nós temos medo. Ah, pastor, então o medo é algo negativo? Não, nós falamos que o medo ele é algo nato de todo ser humano. O medo ele tem um porquê, ele tem uma finalidade, que é o instinto de sobrevivência. O medo faz com que nós venhamos a pensar, a racionalizar as nossas ações, porque quando nós não temos medo, nós vamos fazer qualquer coisa, então automaticamente nós nos expomos a perigos que muitas vezes não precisaríamos. Então o medo ele tem um fator positivo. Mas agora eu quero falar um pouquinho sobre o medo ainda, mas sobre um outro viés. E olhando aqui nesse texto de Josué, primeiro nós temos que entender que Moisés tinha morrido. Eles já estavam chorando, já 40 dias já, a morte de Moisés. E eles estavam paralisados. Pastor, há um tempo de luto? Sim, há um tempo de luto, há um tempo para choro. Quanto tempo máximo nós podemos parar para chorar? No máximo 2 meses. Passou 2 meses, nós temos que virar a página e temos que viver. Não podemos viver chorando, não podemos ficar presos ao passado e à dor. Então nós temos que reagir. E aqui agora eles estavam há 40 dias e Deus fala para Josué. Josué, depois da morte de Moisés, Josué, levanta-te, você tem algo para fazer, você tem uma missão para cumprir. Interessante que a Bíblia diz que depois da morte de Moisés, eu quero começar com esse versículo e esse início, depois da morte de Moisés. Em Isaías capítulo 6, versículo 1 diz que também Isaías já era profeta, já era usado por Deus, diz que depois da morte do rei Uzias, que era primo dele, ele foi transportado para o céu, o terceiro céu, o céu do Senhor, e ele viu a glória de Deus. Ou seja, algo aconteceu, e a partir desse algo que aconteceu, ele teve uma experiência sobrenatural. Aqui, Josué, ele precisava reagir. Aqui, Josué precisava sair da paralisia. Ele tinha que tomar uma ação. E como diz, tem poder quem age, mais poder quem age certo e mais poder quem age certo e na velocidade certa. Aqui Deus estava agora dizendo para Josué: Josué, te levanta, você precisa agir, porque algo precisa ser feito. Pergunto para você agora, o que precisa acontecer na tua vida para você sair dessa situação que você está? O que você precisa perder mais para você reagir, para você se indignar? Sabe que eu aprendo que muitas pessoas estão num grupo, que é um grupo da indignação, e se indignam, e se indignam, e se indignam, e reclamam, e murmuram, mas permanecem
naquela mesma situação. Não tomam uma iniciativa para sair daquele grupo e aí depois ficam acomodados, porque eles foram derrotados. Outros transformam a indignação em uma força para reagir e para tomar uma ação, para sair daquele grupo e sair agora para um outro grupo de vitoriosos. Eu não consigo imaginar pessoas que vão morar no céu acomodadas. Eu não consigo imaginar pessoas que vão morar no céu indignadas. Eu não consigo imaginar pessoas que vão morar no céu medrosas. Eu não consigo imaginar pessoas que vão morar no céu tímidos. Eu não consigo imaginar pessoas que vão morar no céu e que não conseguem reagir. Precisamos reagir. Precisamos ter coragem. Precisamos ter ousadia. Precisamos ter a mente de Cristo. Precisamos começar a pensar como Cristo pensava e agir como Ele agia. A Bíblia diz em Romanos 12:2: não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós precisamos mudar. E quando nós nos convertemos, há uma genuína mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de palavras, mudança de pensamentos, mudança de emoções, mudança de sentimentos, uma mudança total. Tem que haver essa mudança. Josué estava triste, aborrecido e cheio de medo. Ele teria que liderar um povo que foi liderado pelo maior líder até então, na época, Moisés. Teria que liderar um povo que não fazia muito tempo ainda tinha saído do Egito, e alguns ainda tinham mentalidade de escrava, mentalidade de escassez, de pobreza. Ele teria que liderar um povo para lutar contra povos mais fortes do que ele. Ele teria que liderar um povo que foi apacentado por um grande líder, maior de todos, chamado Moisés. Qual é o teu desafio? O que Deus está colocando para ti fazer hoje? Pastor, eu não tenho um grande desafio. Tem. Se você tem uma família, você já tem um grande desafio. Todos os dias, nós estamos comunicando para os nossos filhos, marido, esposa, algo. Todos os dias você está plantando, semeando algo na vida dessa pessoa. Todos os dias você está treinando essa pessoa, ou para o bem ou para o mal, ou para ser um vencedor ou para ser um derrotado. Pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Então pensa, você está treinando filhos para serem o quê? Tem um ditado que diz: que mundo eu vou deixar para os meus filhos? E outros já falam o contrário: que filhos eu vou deixar para esse mundo? Na verdade, nós nunca fomos informados que estamos treinando nossos filhos para serem homens e mulheres valentes, corajosos, ousados, vencedores, equilibrados, estáveis. Ou seja, pessoas melhores, que onde elas estiverem, vão transformar o ambiente em um local melhor. Ou seja, independentemente do que vier acontecer, essa pessoa vai ser bem sucedido. Geralmente, nós pais, oramos: Deus, arruma um esposo para minha filha, um homem de Deus, um homem inteligente, um homem corajoso, um homem cheio de princípios e valores. Quem sabe Deus falaria assim: você está criando uma filha assim, para entregar para
um homem assim? Estão entendendo, queridos? Nós muitas vezes não compreendemos a responsabilidade que nós temos diante de Deus. Primeiro em ser, para depois fazer, para depois merecer o galardão de Deus. É impossível você merecer sem você fazer e sem você ser. E para você merecer, primeiro você precisa ser. Então, a primeira coisa que eu preciso trabalhar, eu preciso saber quem eu sou. Não posso ter dúvida da minha identidade. Uma certa feita, uma jovem, ela estava treinando para uma corrida, e ela tinha muitas dúvidas, muitos medos, porque as concorrentes dela eram melhores que ela, tinha tempos melhores que ela, e ela pegou agora um treinador. Esse treinador era muito bom, esse treinador já tinha tido sucesso na sua época. E esse treinador, a primeira coisa que fez com ela, disse: você crê na Bíblia? Creio. Você crê na palavra de Deus? Creio. Então agora você vai estudar esses textos. E deu vários textos para ela estudar. E ela começou a ler, começou a meditar, e começou a falar para ela mesma, pregar para ela mesma. Os textos todos era sobre quem ela era. Ou seja, o que a Bíblia fala sobre paternidade, sobre ser filho, filha de Deus. Interessante que aqueles textos que falavam sobre paternidade, falavam sobre identidade, quem realmente ela era, quem Deus era, fez com que ela começasse a mudar a sua performance. Ela tinha um grande problema, que era uma grande trava na vida dela. Ela não conhecia o pai dela. Muitos dos nossos problemas estão num pai ausente, um pai até mesmo presente, mas é um pai distante, um pai que nunca amou, nunca treinou, nunca se importou. E como consequência nós vimos muitas pessoas nas cadeias, muitas pessoas, nas crianças nas creches, abandonadas, porque não tiveram pai. Essa menina, ela começou a buscar mais a Deus, ela entendeu que Deus era pai, mas no fundo ela ainda fazia a associação do pai terreno, que era ausente, com Deus, que também deveria ser ausente, porque isso é uma associação que nós fizemos consciente ou inconscientemente. Com o tempo ela descobriu quem era o pai, e o pai dela era o próprio treinador, que não sabia que era o pai dela. Ele pediu perdão, porque não sabia que tinha feito uma filha no passado, a mãe escondeu. Ele já estava doente, mas conseguiu treiná-la bem, e fez um áudio sobre toda a pista, e como ela devia treinar, o tempo que ela devia estar, com treino, com perdão, com sentimento de identidade, sabendo quem ela era, ela conseguiu vencer aquela prova. Passou aqui que o senhor está querendo falar? Nós temos uma prova todos os dias. Todos os dias nós levantamos, todos os dias nós temos desafios, todos os dias nós temos lutas, todos os dias nós temos que nos enfrentar, olhar no espelho e dizer para nós mesmos: eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo? Aqui agora Josué estava com um grande desafio. E esse desafio começou com a morte do seu líder, da sua referência, daquela pessoa ao qual ele nutria uma admiração tremenda. E a pergunta que não quer calar: o que você precisa perder? O que precisa acontecer para que
que você venha a enfrentar esse desafio que está te desafiando ao longo dos anos. Interessante que a Bíblia fala que Josué, ele foi desafiado por Deus, porque Deus falou: te levanta, te prepara. Ele falou assim no versículo 3: eu já vos dei todo lugar que pisardes sobre os teus pés. Será que essa palavra é só para Josué? Será que essa palavra não também está ligada com nós? Eu não sei você, mas onde eu coloco a planta dos meus pés, eu profetizo, eu determino que aquele local é um local consagrado ao Senhor, que aquele local é um local de bênção, que aquele local é um local de paz, que aquele local é um local de vitória, que aquele local é um local onde Deus está no controle. Estão entendendo? Amém. Nós precisamos compreender que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é real. Pastor, mas eu estou enfrentando problemas, aonde estou trabalhando? Então começa a profetizar, começa a determinar, começa a dizer que o Senhor tem colocado um anjo naquele local, e que aquele local e as pessoas com as quais você convive vão se converter. As pessoas com as que você convive vão ser bênçãos na tua vida, e você vai abençoar essas pessoas, porque você está lá. E se você está lá, a palavra de Deus diz que você é luz, que você é sal. Onde a luz está, as trevas têm que ir embora. Onde o sal está, o sal dá sabor. Estão entendendo, queridos? É assim que funciona. A palavra de Deus, ela vai mais longe e diz ainda: ninguém poderá te resistir. Oh, glória! Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Ou seja, qual é a dificuldade, qual é o problema que vai te impedir? Nada e ninguém pode impedir a ação de Deus quando nós estamos no caminho, no projeto, no propósito de Deus para nossas vidas. Ou seja, se eu orei, a minha vida está nas mãos de Deus, e Deus me colocou lá, é porque Deus tem um propósito, Deus tem uma missão para ser cumprida. Eu não estou lá por acaso, eu não estou lá só para ganhar dinheiro, não. Eu estou lá porque Deus conta comigo. Uma certa feita, uma irmã me procurou e disse: pastor, ela era faxineira, serviços gerais, no hospital. E ela disse: pastor, eu queria voltar para Deus. Então volta. Eu não tenho força, mas volta. E incentivei e orientei, ela voltou para a igreja. E dali ela fez o curso de auxiliar de enfermagem. Depois ela fez o curso de técnico de enfermagem. Depois ela fez um curso para trabalhar na CTI, na UTI, instrumentadora cirúrgica. Eu disse: pastor, eu estou agora trabalhando na UTI, eu pego pacientes terminais. E até então eu não estava entendendo o propósito para o qual Deus me colocou lá, porque a grande maioria das pessoas morrem. Eu disse: Deus tem um propósito. Talvez você não compreenda, talvez você não entenda, talvez até em algum momento você até nem aceite, mas tenho certeza absoluta que Deus tem um propósito para isso. Apenas esteja com o coração aberto e deixe Deus falar, que o Espírito Santo vai te conduzir para aquilo que você precisa fazer. Passou um tempo, depois a gente se viu e disse: pastor, eu entendi qual é a minha missão. Qual é o meu propósito? Eu pego pessoas em estado terminal, eu falo de Jesus para essas pessoas. Tem pessoas que não conseguem se mover, apenas os olhos piscam, e eu pergunto para ela: se você quer aceitar Jesus, pisca os olhos 2 vezes, e a pessoa pisca. Eu não sei quantas pessoas foram salvas
porque eu estava lá. Nós não podemos compreender, nós não podemos entender a profundidade do amor e do poder de Deus, mas Deus tem um propósito para mim e para a tua vida. Onde você está, você tem que ser luz, você tem que ser sal, e há um propósito para a tua vida. Mas primeiro você tem que se dispor, primeiro você tem que agir, primeiro você tem que se encher de coragem, se encher da presença de Deus. Mas eu não tenho tanta coragem. Deus vai me usar, Deus vai te usar do teu jeito, da tua forma. Deus vai usar com sabedoria, Deus vai usar como você é. Mas eu não sou de muito falar, então ora mais. Não precisa ser falante, tem que ser atuante, obediente, é isso que precisa. Aqui ainda ele fala: como estive com Moisés, assim estarei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Um certo jovem, ele contando sobre a sua vida, na sua família, ele começou a contar que quando chegava o dia 5 de cada mês, o seu pai era tão legal, ele ia para o mercado e levava todas as crianças junto, e fazia aquela festança, e fazia aquele rancho, e comprava doce, e comprava chocolate, e comprava um monte de coisa boa, e eles se alegravam e comiam tudo que tinha vontade e desejo. Passava depois do dia 10, dia 15, o troco, o dinheiro ia acabando, e o humor do pai também ia mudando. Depois ele se converteu, e um dia um pastor estava falando sobre Deus como pai, e a primeira associação que ele fez é: será que Deus é como pai até o dia 15? Ou depois do dia 15? Porque até o dia 15 meu pai era bom e alegre, depois do dia 15 é mal-humorado e chato. A gente faz essas associações, consciente ou inconscientemente. E aqui ele está falando: Deus, não te deixarei, não te abandonarei. Mas inconscientemente, às vezes nós tivemos pais que nos abandonaram. E a gente faz associações. Mas Deus está dizendo: eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei. Pode porventura uma mãe que amamenta abandonar o seu filho? Eu, o Senhor, não te abandonarei. Essa é uma realidade, essa é uma verdade que eu preciso compreender. Deus nunca vai me abandonar. O meu pai, a minha mãe pode até me abandonar, mas o Senhor jamais vai me abandonar. Essa palavra, ela se repete todos os dias, para você nunca ter dúvida do amor de Deus. Continuando aqui ainda, ele fala: esforça-te e ser corajoso. Deus está dizendo para ti: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, te esforça, te levanta, reage. Eu sou contigo, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Mas pastor, de vez em quando eu peco, eu erro. Deus está com as mãos estendidas, pronta para te levantar. Mas pastor, tem momentos da vida que eu não tenho mais coragem, não tenho mais ânimo. Tem momentos da vida que eu quero morrer, eu quero sumir, eu quero fugir. Deus vai te socorrer. A
Assim como aquele poema Pegaso na Areia, Ele vai te levar nos seus braços. Só precisamos compreender que Ele nunca nos abandona. Essa é uma realidade. Mas Ele está dizendo para mim hoje, está dizendo para você hoje: te esforça, tenha bom ânimo, te levanta, reaja. É isso que nós precisamos. Precisamos reagir. Precisamos levantar a cabeça. Precisamos compreender que Deus, Ele está mandando, e quando Deus manda, nós somente obedecemos. Por que Deus manda? Porque Ele sabe que se eu não reagir, há uma grande possibilidade de eu me acomodar. Há uma grande possibilidade de eu me entristecer, tanto que eu possa entrar em depressão. Há uma possibilidade de ficar com tanto medo do futuro, que eu vou entrar em ansiedade. Há tanta possibilidade de eu me estressar com todas as coisas e as minhas responsabilidades, que eu vou ficar estressado. E Deus não quer que eu fique depressivo, porque depressão é excesso do passado. Deus não quer que eu fique estressado, que é excesso de presente. Deus não quer que eu fique ansioso, que é excesso de futuro. Pelo contrário, Deus quer que eu seja livre. Deus quer que você seja completamente livre. E como diz João 8,32, João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus quer que você seja completamente livre. Livre significa ser o que você nasceu para ser. Livre significa você ter a liberdade e a naturalidade e a coragem de ser você mesmo. Não ser aquilo que as pessoas querem que você seja, mas ser você mesmo, porque você se conhece, você se ama, porque quem te fez, Ele não errou. Quem te fez, sempre fez tudo perfeito, e você é perfeito também. Mas um dia, quem sabe, você achou que não era perfeito. Um dia, quem sabe, você se comparou com outras pessoas e não aceitou quem você era. Um dia, quem sabe, alguém falou que você não era suficiente, que você não era importante. Sinto muito, mas essa pessoa errou. Você é a joia da criação. Você é menina dos olhos de Deus. Você é perfeita e perfeita diante do Pai. Deus te amou mesmo antes de você nascer. Como diz o Salmo 139, quando você era uma massa, nem forma, não tinha forma, Deus já te conhecia, te chamava pelo teu nome. E um dia, aquela parte mais interior que nós temos, que é o nosso espírito, que veio de Deus, vai voltar para Deus. Mas enquanto não volta, o nosso espírito clama: ah, papai, paizinho querido, tenho saudade de ti, tenho fome de ti, tenho sede de ti. É isso que Deus faz. Aleluia. Continuando ainda, no versículo 7 diz: apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que o meu servo te ordenou. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, assim serás bem sucedido por onde quer que andares. Obediência. Uma certa feita, um senhor saiu com seu filho, e ele era ferroviário. Ele estava agora andando pelos trilhos do trem, e o filho pequeno começou e achou uma pedra lisa,
uma pedra assim que brilhava, e gostou e começou a caçar as pedras, e daqui um pouco o pai perdeu o filho, não sabia onde é que o filho estava. Daqui um pouco veio um trem, e para o desespero do pai, o filho estava em cima da linha aonde o trem ia passar, e estava descosta para o trem, e não ouviu o trem, estava despercebido, estava concentrado nas pedras lisas e brilhosas, brilhantes. O pai tinha apenas uma forma de salvar o filho, gritando, e ele gritou, falou o nome do filho bem alto e disse: fica deitado. O filho não entendeu o porquê, mas se atirou e se deitou sobre os dormentos dos trilhos. E daqui a um pouco veio um vento e um barulho de ferragem passando por cima da criança. E o pai, angustiado, desesperado, porque não viu, porque foi muito rápido. Ele estava próximo a uma curva e não sabia o que tinha acontecido com o seu filho. Depois que o trem passou, ele olhou em cima dos trilhos, viu seu filho se levantando, correndo e abraçando o pai. Porque esse filho foi salvo? Porque ele ouviu a voz do pai e obedeceu. Ouviu a voz do pai e obedeceu. Tem tanta gente com medo de doença, tanta gente com medo de morte, tanta gente com medo de assaltante, tanta gente com medo de pessoas que podem tirar a vida. Mateus capítulo 10, versículo 28 diz: não tenha medo daquele que pode tirar a vida do teu corpo. Se tiver que ter medo, tenha medo de Deus então, porque Ele pode mandar tanto o corpo quanto a alma para o inferno. A obediência traz a bênção. Quando nós obedecemos, nós estamos provando a nossa fé. Quando nós obedecemos, nós estamos provando o nosso amor, porque quem ama, obedece. Quando nós obedecemos, nós estamos dizendo: Deus, eu sei que um dia eu vou estar frente a frente contigo, e eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero poder falar para ti tudo que está dentro de mim, porque eu te amo. Estão entendendo, queridos? Obediência gera bênção. Continuando ainda, diz assim, no versículo 8: não afaste da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que está escrito, assim farás prosperar teu caminho e serás bem sucedido. Poxa vida, as pessoas querem ser bem sucedidas, as pessoas querem prosperar, e a prosperidade está em ler, meditar e obedecer. O que é obedecer? É aplicar a palavra. Como assim, pastor? Tudo que nós aprendemos, nós temos que colocar em prática. Tudo que nós aprendemos, nós temos que viver. Quando nós vivemos para Deus e dizemos não para muitas coisas, esse não significa sim para Deus. E o sim para as coisas significa não para Deus. Amém? Estão entendendo, queridos? Um dia, a Bíblia diz em Mateus capítulo 25, 56 em diante, que nós estaremos diante do grande trono branco, e as nossas vidas serão julgadas perante o Senhor. E a Bíblia diz, Jesus disse: eu tive fome e vocês me deram de comer,
Eu tive sede e me deram de beber. Eu estive nu e me vestiste. Eu estava enfermo, doente, preso e me visitaste. E as pessoas dirão: mas Senhor, quando é que a gente te viu nessa situação? E o Senhor vai dizer: todas as vezes que vocês fizeram bem para alguém que precisava, a mim me fizeste. Amém? Nós precisamos, queridos, entender isso. No versículo 9 diz: não te ordenei eu? Esforça-te e sê corajoso, não tenhas medo, nem te assuste, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Queridos, Deus quer que você enfrente e vença o medo. Quando o medo vier e bater na tua porta, você vai atender, você vai olhar no rosto dele e nos olhos dele, e vai dizer para ele: aqui não, aqui você não entra mais. Amém? Mas outra pessoa vai bater. Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta do teu coração, eu entrarei, serei contigo e tu comigo. O que isso quer dizer? Que Deus quer ter relacionamento profundo e íntimo contigo, comigo, conosco. A grande questão é: Deus bate na porta, porque Ele espera que nós possamos abrir. O diabo arromba a porta, porque ele é ladrão. E o ladrão, João 10,10, veio para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Não tenhas medo. Essa é a ordem. Esse é o mandamento que o Senhor tem para mim e para ti. Fique em pé nesse momento, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando o medo bater novamente, você não vai deixar de entrar. Pastor, mas como é que eu combato o medo? Com a presença de Deus. Como é que eu combato o medo? Através da oração, leitura, meditação e aplicação da palavra de Deus. Feche os teus olhos. Aleluia. Querido e doce Espírito Santo de Deus, Tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esteja a agir e a operar, ó Pai amado, o Teu poder, o Teu mover sobrenatural sobre nós. Aquilo que o pregador, ó Pai amado, talvez não tenha falado, ou não tenha alcance, que o Senhor, que é Deus, possa trabalhar no mais íntimo da nossa vida, e possa completar, ó Pai amado, a Tua vontade sobre nós, pelo poder do nome de Jesus. Quem crê diga amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor. Amém e amém.